meus amigos e minhas amigas aí, inclusive virtuais. Vou aqui falar para vocês essa nova pesquisa aí que saiu de intenções de voto, apresentando aí o Lula com 41% das intenções de voto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 41% da população brasileira já sabe que a Lava Jato é parcial, né? Ou seja, infelizmente no Brasil, parte do judiciário se transformou num agente político e visa unicamente inabilitar o ex-presidente Lula para que ele possa concorrer à sua candidatura, ter a sua candidatura colocada soberanamente na mão do povo brasileiro, que é quem deve decidir quem vai ser o novo presidente do Brasil, e não o judiciário. Isso acontece em regimes ditatoriais, é importante que a população tenha conhecimento disso. Não é o judiciário que tem que decidir quem pode ou não pode ser candidato. É o povo que tem que decidir quem vai ser o futuro presidente do Brasil. Inclusive, o judiciário teria que estar subordinado à soberania popular. Infelizmente, não é o que vem acontecendo, né? A gente vê subordinado a interesses do capital, o judiciário. Lamentavelmente. Como disse o Rui Barbosa, é o poder que mais tem faltado à República. Mas vamos lá. Então, para 40% da população brasileira, isso já está claro. Vamos falar para os 60%. É importante que a gente comente aqui sobre o juiz de Curitiba, que é o principal personagem aí da Lava Jato, que aceitou participar aí em um filme, lançamento de um filme de propaganda contra o ex-presidente Lula, mostrando toda a sua parcialidade, mas é um juiz que o pai foi fundador do PSDB do Maringá, a esposa trabalha para o PSDB, o vice-governador do Paraná, e tem uma série de escândalos envolvendo aí o casal Moro. Não cabe a mim apurar isso, cabe ao Ministério Público e aos órgãos, a CPI do próprio Parlamento brasileiro apurar. Mas que existem várias denúncias. Na própria Prefeitura de Maringá, denúncias de 500 milhões de corrupção, denúncia de envolvimento da esposa do juiz Sérgio Moro, Rosângela Moro, na máfia das falências, que seria advogada da Shell, uma das interessadas na privatização do pré-sal, no escândalo também de corrupção na APAR, de 450 milhões, na próprio fato do juiz Sérgio Moro ter sido o juiz do Banestado, onde um dos investigados era o próprio Alberto Youssef, onde teve uma evasão de divisa do país de 124 bilhões, e as penas foram brandas e acabaram muitas delas prescrevendo. Mas o mais importante também nisso tudo é o fato recente, do advogado Tacla Duran, que fez um depósito, um pagamento à Rosângela Moro, esposa do juiz Sérgio Moro, e há a declaração tanto do Tacla Duran quanto da Rosângela Moro, tanto do Tacla Duran declarando que pagou e da Rosângela Moro declarando que recebeu. Isso já no período de apuração da Lava Jato. Esse Tacla Duran, para quem não sabe, é um doleiro que trabalhou para a Odebrecht e teria sido arbitrado uma multa pelo próprio juízo Curitiba, lá da Lava Jato, de 15 milhões, e ele teria sido procurado pelo advogado Zuculoto, sócio, ex-sócio da Rosângela Moro, para diminuição dessa multa de 15 milhões para 5 milhões mediante o pagamento de uma propina
via Caixa 2 de 5 milhões. Ou seja, são fatos gravíssimos que botam sob suspeita, né, todo esse processo que acontece na Lava Jato, de tráfico de influência, de advocacia administrativa, dos crimes de concussão e prevaricação. Isso tudo tem que ser investigado na forma da lei. Mas é inadmissível que isso ocorra. Mas o que é mais importante que a população brasileira saiba é que a maior corrupção é um judiciário parcial e uma polícia parcial. Não existe corrupção maior do que essa. Essa é a maior corrupção. Porque está na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão que o juiz tem que ser imparcial. Se o juiz usa o cargo público dele em razão das suas conveniências e da sua ideologia partidária, ideológica, ele já está cometendo ali um desvio de finalidade da própria investidura do cargo público dele. Então esta é a maior corrupção. Imagine vocês se existiria um caso, por exemplo, nos Estados Unidos, de um juiz que vota no Partido Republicano condenar um deputado do Partido Democrata inocente. Não existiria isso. Não existiria também de um juiz norte-americano, porque vota no Partido Republicano, absolver um senador do Partido Republicano corrupto. Também não existiria isso. Ou ele seria afastado do caso, ou ele seria afastado do próprio cargo de juiz. Então o que a sociedade brasileira tem que entender é que não existe corrupção, não existiria tanta corrupção no Brasil sem o judiciário corrupto. Então se a sociedade quer acabar com a corrupção, nós temos que acabar com a corrupção no judiciário, a corrupção na Polícia Federal, a corrupção no Ministério Público, em todos os órgãos responsáveis pela investigação. E acabar com essa mentira de que só existe corrupção na política e nos políticos. Ou então, nós temos que assumir que somos uma sociedade corrupta e queremos continuar sendo uma sociedade corrupta. Então isso é o que tem que ficar claro para as pessoas. Né? Porque o poder executivo ele é julgado pelo judiciário. O poder legislativo é julgado pelo judiciário. E hoje o judiciário é julgado por quem? Ninguém. Né? A pena para um juiz que comete um crime, uma infração administrativa, é a aposentadoria compulsória, e isso tem que mudar. Né? Então, isso é para os outros 60% que ainda não se deram conta disso. Bom, eu anotei aqui umas outras questões para falar com vocês aí. Bom, no Brasil não se coloca a questão de direita ou esquerda. Isso aí é para o mundo civilizado. Né? A situação do Brasil, a luta política do Brasil é outra. Ela se dá em outro patamar. Se seremos ou não colônia. Se seremos um país soberano ou um país colonizado, sem soberania nenhuma. Então nós hoje, para parte da sociedade que não entendeu, é que o golpe de Estado que foi dado no Brasil não foi dado contra o Lula ou contra o PT, foi dado contra a soberania do país. Até porque se tirou uma presidenta eleita pelo povo. Se tirou uma presidenta eleita e honesta para colocar um corrupto no lugar. Comprovadamente corrupto. Né, que é o vice Michel Temer. Com várias denúncias comprovadas e com ações do Ministério Público. Então é uma coisa a se investigar, a se questionar. Se tira uma presidenta honesta e se fica um presidente comprovadamente corrupto, é porque o sistema é todo corrupto. Não é isso? Então cabe à sociedade reagir perante isso. Então o que está colocado aqui não é uma luta direita e esquerda, é uma luta pela soberania nacional, até porque estão se entregando todas as riquezas nacionais, todo o patrimônio público nacional.
Bom, para que você tenha uma ideia, por exemplo, a elite americana no Brasil seria considerada esquerda. Por que a elite americana no Brasil seria considerada esquerda? Porque a elite americana quer que os Estados Unidos seja a maior potência do mundo e sabe que um país é feito pelo povo. E nós aqui não temos elite. Do ponto de vista político, as nossas elites, supostamente elites, elas não são elite política, apenas elites econômicas. Elas não têm um projeto político, econômico, social, cultural para o país. Não tem. As nossas elites econômicas querem ganhar dinheiro e a forma mais fácil de ganhar dinheiro é pelo sistema corrupto, a qual elas têm interesse em manter, ou seja, o suposto combate à corrupção é apenas uma falácia, uma farsa, para tirar os agentes políticos que se contrapõem aos interesses dessa elite entreguista. Ela quer apenas entregar as riquezas do país aos estrangeiros para figurarem ali como acionistas nessas privatizações ou até em alguns casos como acionistas majoritários, mas se não majoritários, mas minoritários. Esse é apenas o único interesse da elite, porque uma empresa pública é benefício para o povo do país, para o país, né? E eles não vão ganhar nada com isso. Então eles querem que tudo seja privatizado para estar tudo na mão deles, rendendo dinheiro para eles, e não para o país e não para o povo. É importante que a população tenha consciência disso, né? Ou seja, onde tem dinheiro e poder não tem ingenuidade. Então a Rede Globo e os outros meios de comunicação não fazem a sua cabeça por fanatismo ideológico, fazem por vontade de dinheiro e poder, unicamente sobre isso. Elas vendem o fanatismo ideológico, mas elas querem mesmo é dinheiro e poder. Bom, agora o que as pessoas precisam saber? Primeiro, né, no caso do impeachment da presidenta Dilma, que foi eleita pelo povo democraticamente, soberanamente, tirado num golpe de Estado, num golpe parlamentar, muitas pessoas acharam que o problema era da Dilma, do PT. E lavaram as mãos igual os Pilatos, e agora muitos estão pagando um preço enorme por isso. Ou foram para o desemprego, ou diminuíram a renda. E aí, pessoal, é todo mundo, tá? Não é só os pobres, não. Porque 90% da economia brasileira é a economia interna, é o mercado interno. Então, muitos empresários de todos os segmentos, não só daqueles que foram destruídos propositalmente pela Lava Jato, como o setor de petróleo e gás, a construção civil, a engenharia nacional, o setor nuclear, né, que foram destruídos, o setor naval, a indústria naval, que também foi destruída pela Lava Jato, propositalmente para favorecer a entrada de grupos estrangeiros. Nada é por acaso, tá, gente? Importante que vocês tenham consciência disso, né? Então, o que nós precisamos saber é que a situação do Lula não é um problema do Lula, é um problema de todo brasileiro que acha que o Brasil não deva fazer parte da América Latina e que nós não temos como função histórica, o papel histórico, apenas lavar a latrina dos americanos. Que nós somos um povo, que nós temos condições de sermos um povo e de termos instituições que funcionam e termos regras a serem cumpridas, a serem obedecidas, como a imparcialidade da justiça, a imparcialidade do juiz, a imparcialidade da polícia, que deve cumprir com suas funções constitucionais e não se vender para o capital estrangeiro, como está ocorrendo no presente momento, que existe um consórcio entre o capital estrangeiro, capital financeiro, e aí vale para todos aqueles que têm capital produtivo, que não vão se dar bem, vão entrar pelo cano também, né? A mídia, a grande mídia empresarial,
parte do judiciário que interessa, a parte do Ministério Público que interessa, a parte da Polícia Federal que interessa. Todas doutrinadas pelo imperialismo americano, por Harvard, pela doutrina americana. E a serviço de interesses estrangeiros e não dos interesses nacionais. É importante que a população saiba disso. Então, o que nós temos que saber é que não está na mão de Moro, não está na mão do TRF4 e não está na mão do Supremo Tribunal Federal. A situação do Lula está na mão da opinião pública, porque ele foi condenado sem provas, isso aí já está fartamente escancarado para quem quiser saber. Até porque os corruptos com prova, nenhum foi preso. Eu poderia aqui citar dezenas de nomes, mas não há necessidade, porque vocês veem no noticiário aí com malas, com telefonemas, com recebimentos e tal, e você vê que ninguém do PSDB, por exemplo, foi preso, né? O próprio senador Aécio Neves, com uma série de denúncias, não foi preso e disse que se fosse preso levaria metade do Supremo Tribunal Federal. Olha que ponto nós chegamos aí. Foi noticiado esse tipo de fala, né? Então, da própria denúncia do Joesley Batista, de gravações de que vários juízes de lá do Supremo Tribunal Federal cairiam, né? Então, a gravidade é muito grande. Então a população brasileira tem que saber que o futuro da soberania do Brasil passa por defender e garantir a candidatura do Lula, mesmo para aqueles que simpatizam, mesmo para aqueles que não simpatizam, porque esta é a condição do Brasil mostrar aos americanos e ao resto do mundo que é um povo soberano. Não existe outra alternativa para o Brasil. Ou se garante a eleição do ex-presidente Lula, que ele possa concorrer, ou nós vamos passar um recado para o mundo que somos apenas uma colônia ou a latrina dos americanos e fazemos parte da América Latina. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tamo junto aí.